Olá, muito boa tarde para você pela Rede Novo Tempo de Comunicação aqui na sua TV, começando um Entre Família. Eu não sei se você está vendo agora no YouTube, na reprise, mas agora nesse momento para a gente aqui é sexta-feira, sua linda chegou. Sua linda! Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe. Olha, eu vou falar uma coisa, eu fico assim, ó, me dá um negócio. Sim. Um negócio de alegria. Como é que você tá aí, assistindo a gente, sentadinho, aconchegado aí na sua casa? Olha, que bom, viu? Vamos passar essa tarde juntos aqui, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu vou levar esse tema muito a sério, porque eu quero muito entender como é que eu vou lidar com o temperamento do Cris. Cris, Verdade. não é fácil seu temperamento. Ela, pessoa é um anjo, essa pessoa você tem que ver que é uma pessoa fácil de lidar. Sou. Nós temos o mesmo temperamento. Tem o mesmo temperamento, falando um do outro. A gente fez o teste aqui de temperamento. Eu gostei tanto do teste que a Carol assim, ó, vamos mandar pra tua esposa. Vamos mandar. Manda pra Vamos mandar Silvia, pra todo mundo. pra ver como é que é uma pessoa que te atura e dá certo. Só pra ver como é que é. Pra ver quem sabe, tem que ser essa a chave, a resposta. Vamos é ver. O seguinte, e você já tá aí pensando, não, se é de temperamento, eu vou ficar nesse programa, porque é hoje que meu marido vai ouvir. Não, calma. Calma, não é assim. Não é pra isso aí, Isso não. já é pra analisar o teu temperamento já. Porque existem 4, né? Existem 4. Deixa eu pegar aqui minha cola manda aqui, aí, ó. vai. Fleumático. Você é fleumática? Colérico. Sanguíneo. Melancólico. Melancólico. E aí? No que você se enquadra? Às vezes você é um colérico sanguíneo. Também colérico tem fleumático, isso, e vai um mudando, melancólico. o que acontece? E por que tem sempre o primeiro e o segundo? O primeiro não muda, o segundo muda? E como é que a gente faz para lidar? Será que tem temperamentos que não combinam? Será que agora você tá noiva? Será que... Aí daqui a pouco você descobre. Descobre menina, não tem nada ele a é ver. fleumático. É só para você aprender a lidar. Não é assim, para não, vou mandar embora, porque senão não vai rolar. Hoje você vai ver o seguinte, o temperamento do seu chefe. Chefe, eu tô aqui com Mas umas perguntinhas, coisa aqui, só para o RH pediu? Vai falando aqui. Quando as pessoas sorriem para você, você sorri de volta? Você chuta cachorro na rua? Vamos entender esse processo aí. Tem uma psicóloga. Hoje é dia de terapia, muito obrigada. É isso mesmo, a gente gosta. Porque hoje é o dia de você mandar aquela perguntinha assim, olha, uma amiga minha... Não é? Ela tem uma esposa que é assim... que é sanguíneo, ela quer saber como é que funciona, se vai dar certo ou não, esse negócio. Carol, a gente vai ter informação agora, de repente, esses temperamentos que tu falou ficou muito... Uma linguagem muito rebuscada. A pessoa que pegou cólera? Não, calma. Fleumática é coisa de puxar a perna? Que coisa de puxar a perna que tem esse nome. Tô com a fleumática na perna. Não, já nós temos uma especialista que vai clarear. Mas tem fleumático que dá vontade de puxar a perna. Eu vou indo pra cá porque tem informação. É o seguinte, pode rodar a vinheta. Vamos de informação aqui no Entre Família. Olha só, lá no Paraná, em Ivatuba, ali no Instituto Adventista Paranaense, foi desenvolvido um projeto que se chama Promovendo a Vida. Esse projeto deu a oportunidade de crianças com câncer escreverem as suas histórias. Bora lá, vamos ver esse VT? A reportagem é da jornalista Gisele Ferri. Os relatos de 5 personagens foram descritos em um livro, onde eles escrevem como enxergam o mundo ao seu redor. Os autores têm entre 9 e 14 anos e as reflexões narradas são emocionantes. Para os leitores, muita inspiração e lição de vida. Para os autores, uma forma de terapia e superação. E dentre tantas opções de livros, um destaque especial para esse daqui, repleto de histórias de superação e resiliência. Dentre os autores está Leonardo, um garoto que conta aí um dos seus momentos mais desafiadores, que foi quando ele precisou enfrentar sua primeira cirurgia. Foi quando eu fui colocar meu catéter. Fiquei chorando muito, porque nunca fiz uma cirurgia. Aí no dia fiquei muito ansioso, fui na sala de cirurgia. Antes de ir para a sala, abracei minha mãe, chorei muito e fiquei tremendo. Depois de ter feito a cirurgia, acordei, voltei para o quarto, olhei para minha mãe e dei risada. O projeto reúne crianças e adolescentes que venceram a batalha contra o câncer. Os irmãos dos pacientes também participam da iniciativa, como o caso da Ana Laura. Eu escolhi falar sobre o bullying para aquelas pessoas que são gordinhas tomarem coragem e falarem para aquelas que chamam elas de gordinha. Mesmo elas sendo gordinhas, elas podem
ter bastante vida pela frente, podem brincar, correr, pular. A coordenadora do projeto, professora Noeli Cibele, ressalta a necessidade de tratar não apenas o paciente, mas toda a família. A doença ela traz sequelas não só para a criança que adoeceu, mas para a família. Então, essas reflexões, né, da vida, o que eu tenho de dificuldade, o bullying, como que eu cuido da minha saúde e até outras questões que vão alimentando, né, as características de uma vida com significado. O professor enfatiza também a importância do engajamento dos alunos de enfermagem nesse tipo de iniciativa. Então, o aluno ele pode ter conhecimento técnico, científico, de estratégias como a biblioterapia que nós usamos, né? E além disso, vivenciar essa relação, né, do aluno com a criança é muito importante, tanto para o aluno quanto para a criança. Conceito que é reforçado pela Deise, aluna do 2º semestre de enfermagem. Participar desse projeto tem me ajudado a consolidar a aprendizagem da sala de aula e já colocar em prática esse cuidado humanizado voltado com um olhar integral para o ser humano. A aluna participou do lançamento do livro, que por conta da pandemia aconteceu no formato online. Janaína, gestora da Rede Feminina de Câncer, também esteve presente no lançamento. Ela acompanha o projeto desde o início e comenta sobre a evolução na autoestima dessa galerinha. Elas sabem o papel importante que elas têm no mundo. Elas estão ajudando outras crianças e elas têm muita consciência disso, de que elas estão encorajando crianças que estão passando por esse momento difícil, estão ajudando outras a se empoderarem também. Sensacional! Olha, eu tive a oportunidade de estar aí ao vivo aí, vendo esse projeto acontecer lá em Maringá. Fantástico! Obrigada aí o pessoal aí do Instituto Adventista Paranaense. E hoje aqui no Entre Família nós estamos falando de temperamentos. E aí você já pensou, né? O temperamento de fulano que é mais difícil. Pensa no seu, hein? Vamos buscar a melhora pessoal. E depois, quem sabe, a gente conseguir influenciar outras pessoas, viu? Quer mandar já sua pergunta aqui para a psicóloga? Aguenta firme aí, nós vamos para o intervalo. É rapidinho, daqui a pouquinho a gente passa um número para interagir com a gente, tá bom? Bora lá? É rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Já vou avisar para você que esse programa vai dar o que falar. Vai. Tá? Já coloca no grupo, vamos fazer um teste. Já pedi para minha família toda fazer teste, hein? Nós já fui pedindo para todo mundo que eu vi na frente. A gente vai ter uma dinâmica, minha senhora. Chama, acorda. Sabe aquele marido que dormiu depois do almoço, agora só fez um almoço daquele de sexta-feira? Chama, coloca ele. Não, vai dormir aqui no sofá. Quando tiver a dinâmica com a doutora, quer que você faça aqui. Você acorda. Vai ter uma dinâmica aqui, prepara o seu coração para saber como é que funciona, porque a gente vai saber os pontos fracos, ponto forte, como é que funciona. E, cara, o autoconhecimento... Bom, você que acompanha já o Entre Família, essa palavra autoconhecimento tem que fazer parte da sua vida, meu querido. Se você quer crescimento em qualquer área da sua vida, relacionamentos, profissional, qualquer área da sua vida, você precisa se conhecer melhor. É para isso que serve o programa de hoje, não é só para ficar apontando o dedo, né? Falando assim, o Cris, não, é uma pessoa difícil de cuidar. Pá, Carol, não função, consigo com o Cris, tal, várias vezes eu tô com o joelho doente, tento orar por ela, função, tal, não é fácil. Não, nada disso. O negócio é tratar de Carol, você. apesar de a gente ser, ter esse mesmo gênero, a gente se dá bem, né? Sim, Porque tem gente que fala assim, olha... Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Não sei o que, não combina. Quando a outra pessoa reflete muito o que eu sou, aí que é o problema e tal. Mas, gente... Não segue uma linha. Eu não sei. Segue a linha. Hoje Eu quero até fazer um respeito, minha senhora. Vai lá, com todo respeito. Para com esse negócio de astrologia aí, minha senhora. Para com esse negócio da lua, com gato, que não sei o quê. Não, vamos agora um negócio sério aqui hoje. Não, porque o negócio da lua, da estrela... Não, com todo respeito. Não tem nada. Mas compatibilidade. Nossa, para com isso aí. Né? O arroz com feijão dá certo. Dá certo. Vamos lá. Bora lá, vamos sentar? E o número, Carol? Gente, eu tô indo embora. É que ela tá com pressa, tá louco pra saber uns negócios. Eu vou sentar e o Cris passa o número. Não, fala o número que eu vou sentar. Não, você... Vai lá, 12. É o 12 983150249. Se você tem dificuldade de lidar com algum comportamento, ou você é uma pessoa difícil de lidar, quer saber um pouquinho mais, aproveitar que a doutora vai estar aqui. E eu quero sentar que eu tô com um salto muito grande. Eu vi. Eu vou dizer um negócio, um segredo aqui. Posso, Carol? Eu tô com um salto muito alto. Posso contar um segredo ou não? Não sei. Eu não sei, eu não sei o que eu faço. O Cris, ele expõe demais a minha vida. A Carol aqui, ele sabe demais. Não quero falar mais nada. Vamos apresentar Carol nos bastidores aqui. passou um creme no pé que tá resbalando. Verdade. Tá resbalando.
Tá resbalando o pé dela aqui, ó. É verdade. Aí o que acontece? Vamos sentar, por quê? Porque ela passou creme no pé. Eu não tava conseguindo, E agora tá resbalando. Isso aqui é Brasil. Eu tô escorregando Qual programa no da TV brasileira fala que a sua colega de palco aqui escorregando no tá salto. escorregando no creme? Tá, É isso. Passou no pé. E sabe por que a gente fica tranquilo? Porque ela já é de casa, né? Uhum. Não, ela já voltou uma vez, duas, e aqui tá de novo, né? Andréia, seja muito bem-vinda. Andréia Leão, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Eu falei aqui de memória, porque eu não estava achando. Andréia Leão é psicóloga, especializada em neuropsicologia, mestre na área aí de redes neurais artificiais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e orientadora vocacional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu me divirto sempre com vocês. Ótimo humor de vocês. Então, eu sorri, mas porque... Bom, depois eu falo desse assunto aqui. Não é o dia de pegar no pé do Cris hoje. Porque chorar é caro também, né? Chorar hoje em dia, pela sua saúde mental, então tem um negócio, tem momento para chorar. Então vamos levando, né? Vamos levando e tal. Hoje tem dia de terapia durante a semana. Então a gente tem que ir levando, meu queridão. É isso aí, não podemos estar toda hora também reclamando da vida e tal. Não. E nem tapar o sol com a peneira. Porque no programa de hoje, eu quero melhorar. Quero ver como é que esse negócio de colérico, sanguíneo, melancólico, não sei o que mais. Quero saber também. Fleumático. E agora eu lembro que a Ana falou alguma coisa, mas como a gente estava tão de brincadeira, a nossa diretora, ela falou que era para chamar alguma coisa aqui. Tinha que chamar, é isso mesmo. Inclusive, nós vamos chamar, sabe quem? Quem? É o GG, é o nosso personagem de hoje. Ele vai falar um pouco sobre os temperamentos. Olha, eu não sei não, viu? Qual será que é o temperamento do GG aqui, olha, que cuida de uma área muito importante aqui do nosso departamento, aqui da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Eu estava tentando lembrar aqui, GG, o que é? É a área de redes sociais, não é? Não web. É o web. É da web, é isso mesmo. Olha lá, da web aqui, da TV Novo Tempo. Conheço o GG faz um tempo e agora nós estamos aqui trabalhando juntos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Carol, boa tarde, Cris. Aí, tudo bem com vocês aí também? Tudo certo. GG, conta pra gente aí, qual é o seu temperamento? Fala um pouco aí das características, você se conhece? Olha, às vezes é ruim a gente se conhecer, né? Porque a gente fica meio que com medo das coisas, mas eu acho que eu sou meio melancólico, pelo que me falaram já, viu? Já fez o teste aí, né? Ah, que bom que você fez o teste, então deixa eu te perguntar uma coisa mais... Não, tô brincando. Fica tranquilo. E quais são essas características aí? Qual você acha que são os seus pontos fortes por ter esse comportamento aí? Olha, eu sou muito calmo, eu gosto de falar pouco, gosto de ficar ali na minha, né? Gosto de ter o meu espaço, sou muito reflexivo. Em algumas situações que tem muito estresse, eu gosto de pensar um pouco mais, né? Não sou aquele assim que reage muito rápido, né? Gosto de pensar antes de falar e também gosto da quietude. Não sei, acho que eu sou muito pacato às vezes. Não, o que eu acho legal dessas pessoas, porque é uma verdade, porque o GG está falando, ele me deixou mais calmo. A pessoa que é... Porque a gente é acelerado demais. Vou dar uma dica que eu trabalho na web. Verdade. Hoje, assim, GG, faz um canal aí sobre meditação, alguma coisa, salmos do dia, que você vai ver que vai funcionar. Você, como artista principal, já vai passar essa paz toda. Agora, o GG, Carol, ele tem essa calma toda e tal, só que a posição, ele gera hoje em 35 pessoas e cada vez está aumentando, é chefe de departamento. Só que, às vezes, ele tem que lutar com esse comportamento, porque é legal ele mediar conflitos e tal, mas muitas vezes, talvez, alguma característica ele tenha que vencer, porque às vezes tem que tomar conta de um assunto, tem que puxar. Como é que você lida positivamente, que é legal, mas como é que você lida como chefe no seu comportamento aí, GG? Cris, eu acho que, assim, ao longo dos anos, foi criado, assim, na sociedade, a posição de um líder, aquele que fala muito, aquele enérgico, né? E essa persona que foi criada, muitas pessoas elas tiveram que lutar para chegar nesse nível, né? Ou criar um certo tipo ali de personagem mesmo, para tentar ser esse chefe e esse líder que fala muito. Eu acho que hoje em dia esse tipo de ação e de pessoa já não existe mais, sabe? As pessoas elas conseguem te conhecer e saber se você está sendo você mesmo, né? Ou se você está criando uma persona. Então, quando eles me conhecem, quando eles entendem a minha visão como líder, quando eles entendem os nossos propósitos e a gente trabalha junto, eu acho que é muito mais fácil. As pessoas elas conseguem focar mais no trabalho
e não focar muito, tipo assim, em criar algumas situações falsas, porque não faz parte de mim fazer aquilo. E o bacana também, Carol, é que às vezes você fala assim, ó, a equipe tem a cara do chefe. Se o chefe consegue lidar com calma, ele vai discipulando isso aí para também a equipe. 35 pessoas, um cara com mais razão, não lida tanto com a emoção, não precisa lidar no grito. Então você vai discipulando e você vê até que a galera vai pegando o mesmo ritmo, né? Com certeza. E olha, GG, quando você fala aí desse autoconhecimento, né? Você já conhece, né? Já sabe, olha, eu sou melancólico e tal e tal. Você mudou alguma característica sua? Por exemplo, você estava falando, olha, eu não gosto muito de falar e tal, mas eu acho que a sua área exige que algumas vezes você se exponha, né? Tem alguma característica sua que foi trabalhada, foi alterada para que você tivesse aí na sua função? Sim, viu? Eu tive que batalhar, assim, um pouco para falar mais, né? Esse momento aqui agora, por exemplo, não é um momento que é muito natural para mim. Eu não gosto, tipo assim, de falar muito e tal, né? Eu estou meio que me expondo muito aqui. Mas eu tive que trabalhar para que eu conseguisse falar o que eu estava pensando. Porque eu, como chefe, né, de algumas pessoas, a gente tem que também falar o que está pensando. E se não for claro, a gente não consegue fazer com que o trabalho ele aconteça. Então, eu tive que, sim, ler muito, tive que me exercitar muito, assim, tive que falar com algumas pessoas, até chegar no ponto, olha, eu estou sendo eu mesmo, não estou sendo falso, mas eu tenho que me esforçar, sim, para crescer a cada dia. Agora, Carol, é o seguinte, vou fazer uma pergunta agora, aquela pergunta íntima, aquela que tem que ver, né? Porque tem gente que fala assim agora, rapaz, eu queria que esse moço calmo estivesse aqui em casa, né? Porque o meu já é mais colérico e tal, tal. E em casa, GG, com a esposa, com o filho, como é que funciona? O melancólico funciona bem? Porque a mulher fala assim, ó... Em casa, eles falam... Não, diga, desculpa. Não, tem bondade, você que fala, eu falo demais, você vê que você me ajudar, me ajude, por favor, GG, a parar. Eu sou meio periquito, sabe? Não para quieto, mas agora aprendendo com você. Não, aqui em casa, eles falam muito, né? A Kimberly, ela também trabalha aí nessa área também de comunicação, né? E o meu filho também puxou um pouquinho ela. Ele é a minha cara, mas ele é o temperamento dela. Então aqui todo mundo fala alto, todo mundo fala muito, e eu às vezes fico muito cansativo, assim, a minha cabeça ela quase explode, né? Mas a gente tem que dar também uma separada também, olha, agora é o momento de separar o trabalho de casa, né? Aqui em casa eu tenho que falar mais, tenho que também ouvir mais, mas eu acho que esse que fala muito e esse que fala pouco, eles se encaixam, eles se entendem, e é por isso que a gente está junto aí esse tempo todo. Que legal, GG. Muito obrigada, viu, por você ter superado aí, quebrado as barreiras e aceitado o convite de falar aqui com a gente. Principalmente porque foi a própria esposa que colocou ele aqui nessa furada. Vocês viram que assim funciona, né? É assim. Boa tarde, até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tá passando as redes do GG aqui, ó, para você ir lá buscar dicas ali de como lidar com essas diferenças, né? Agora, Andréia, quando a gente fala do temperamento melancólico, dá uma ideia de que é uma pessoa meio triste, meio, né? Tem a ver com isso ou não? Né? Descreve aí pra gente, será que a gente tem uma ideia do que é esse temperamento? O nome nos faz pensar assim, né? Parece que é. Melancólico, te remete à melancolia, né? Diz a uma disposição da pessoa. Então, ela pode se entristecer em algumas situações, ficar cansada em algumas situações. Agora, é importante lembrar que não é só isso, né? Então, tem os aspectos que a gente entende como não favoráveis socialmente, mas tem os que são positivos. Então, é importante pensar num todo, como o próprio GG, ele disse, né? Eu consigo gerenciar a minha equipe de uma forma eficiente, mas sem precisar de uma autoridade até agressiva, autoritária, né? Mais conciliatória, mais no diálogo, que são características também e eu acho que é de um melancólico. E eu acho que é importante a gente saber que, além de você identificar qual é o seu temperamento, tem que se levar em conta também as características da pessoa, né? Porque dentro desse temperamento existe uma pessoa que é única e aí pode variar. Então, não, agora eu sei exatamente quem eu sou, é isso, calma, relaxa. Isso aqui para você ter uma ideia aí do seu temperamento, mas também tem
situações que só você passou. Então, aí vai mudando aí de cada um, né? Agora é intervalo, né, Cris? É isso que a produção estava falando aqui. Verdade. Eu estava conversando Só que é um intervalo com expectativa. Isso. Porque, lembra aquela dinâmica? Aquela dinâmica que a gente prometeu, que a gente vai agora ver os tipos mesmo. Essa tipologia. Legal. Mas o que a Carol falou é muito importante. Apesar de a gente ter, né, os tipos aqui comportamentais, é claro que você tem a sua particularidade. Deus te fez único. Mas essas linhas, elas ajudam demais. Mas muito, define muito, explica muita coisa, muitos caminhos, viu? Bora pro intervalo então, é isso, produção? Ou não? Sim ou não? Não é? Vamos que vamos, então. Bora pro intervalo, é rapidinho. Você não sai daí. Depois aqui desse intervalo, no próximo bloco, nós já vamos fazer uma dinâmica para você entender aí as particularidades, os pontos fortes e fracos de cada um desses temperamentos. Você já sabe qual é o seu? Já se identificou? Você vai descobrir agora depois do intervalo, hein? Não saia daí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. Eu cheguei um pouquinho cansado, porque eu estava vendo se a minha esposa ela já fez o teste do temperamento. E minha esposa fez o teste, só não colocou o nome. Ela colocou assim, ó, 35, 24, 14. Pensei que era a senha do banco. Mas muito bem, vamos ver. Eu tenho que ter um temperamento mais paciente para poder aturar um teste que veio 35, 24, 45, 95. Isso fala muito do seu temperamento. Mostra muito. Fala mais de você do que dela. Mas é o seguinte, olha só, hoje nós estamos falando sobre esse tema, a gente já sabe disso, mas eu queria falar um pouco aqui, porque no bloco anterior a gente falou sobre essa questão. É importante que quem está em casa saiba que, além do temperamento, existe a nossa personalidade, para além do temperamento. Então, quando a gente fala assim de um melancólico, um colérico, né? Se a gente tiver 4 pessoas coléricas sentadas aqui, cada uma, você vai falar, mas são todos do mesmo temperamento? Não parece, né? Porque um tá falando, outro não tá falando. Peraí, cara, o pessoal de casa confundiu, porque é assim, ó, eu pensei que você estava falando de personalidade, mas o comportamento faz parte da personalidade. Aí quem vai explicar isso é a Andréia. Andréia, como é que funciona isso? Bom, é importante entender que o temperamento é uma disposição para reagir a emoções, né? Agora, a personalidade e o temperamento, ele é herdado, ele é genético. A gente vem com isso, né? Uma inscrição genética, uma forma de reagir ao mundo. Já a personalidade tem esse componente genético, mas também o que a gente aprende. A gente aprende como? Lidando com os eventos do cotidiano, nos grupos que a gente frequenta. E aí tá a epigenética, né? Que se fala muito, né? Da epigenética, que significa o impacto do meio na sua personalidade, né? Sim. Então, o temperamento, ele faz parte da personalidade. A personalidade é um todo, de como eu sinto, leio o mundo, sinto e reajo a ele. Já o temperamento é minha disposição para lidar com essas emoções, para reagir a elas. E essa disposição foi herdada geneticamente. Sim. Tem a ver com o pai, com a mãe, e aí você nasce daquele jeito ali, daquele jeitinho ali. Mas você pode, durante a vida, alterar, né? Porque nós não somos rígidos também, né? Tem essa flexibilidade neural, essa capacidade de se alterar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, então é isso aqui, tá falando aqui que o colérico, ele é a pessoa mais dura. É isso mesmo, sou duro mesmo, acabou, pronto. Sou bravo e tem um ditado, né? Tal, pau que nasce acabou. Torto, nunca se direita. Porque o pai dele aí, função. Isso. Na verdade, esse tipo de comentário cria crenças limitantes que influenciam na sua personalidade, porque você está construindo isso na criança. Então, um exemplo, você pode até herdar essa questão toda do temperamento, mas você pode construir uma personalidade diferente. É isso, Andréia? Com certeza, até porque nós temos um temperamento que se sobressai, mas a gente não funciona apenas naquele modo. Então, eu sou sanguínea o tempo todo? Não, eu não sou sanguínea o tempo todo. É por isso que quando você faz aqueles testes, né, vem na sequência uma numeração para te colocar entre outros, né? Que tem a ver com o momento que você está vivendo. Né? Então, primeiro eu preciso saber como eu funciono. Qual é o temperamento que predomina, né? Predominante, né? Em mim. Sabendo disso, eu consigo fazer controle e manejo adequado. E uma coisa importante, quando eu penso em personalidade, é que eu sou um ser em construção. Legal. Eu não sou um produto acabado, eu não sou essa mesinha, estou fadada a ser mesa. Não, eu sou ser humano, eu estou em construção permanente. Eu aprendo, eu modifico, eu me transformo. Algumas coisas são mais estáveis,
na minha personalidade. Mas mesmo assim eu consigo fazer controle, se eu admitir quem eu sou. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Primeiro você precisa saber quem eu sou. Deixa eu identificar aqui. Ah, entendi. Então tem essas dificuldades e você vai lidando com essas dificuldades conforme você vai identificando que são necessárias, né? Serem alteradas conforme o ambiente que você está vivendo, né? Com certeza. Esse é o processo. Agora, André, vamos fazer o seguinte, vou te fazer um convite. Vamos lá para a nossa dinâmica, para a gente pontuar agora a questão dos pontos fracos, entender um pouquinho, né, de cada comportamento. O pessoal de casa fazer uma matemática. A gente até brincou no início, isso aqui nada para criar conflito na sua casa, não. A palavra que a Carol colocou desde o início, essa questão do autoconhecimento, poder se enquadrar, lidar com as diferenças. Vamos para a nossa dinâmica, André? Vamos lá. Eu vou estar anotando aqui. Anota aí, anota aí, anota aí. Vou anotar. Muito bem, vamos lá. Olha aí, vamos agora conhecer um pouquinho mais, Andréia. Já de cara nós já estamos aqui com um fleumático. Descreva para a gente aí esse temperamento. É interessante, né? O fleumático, se a gente... socialmente as pessoas dizem, é o cara mais frio, né? Não necessariamente, ele tem algumas características. Então, por exemplo, os pontos fortes, né? Uma pessoa equilibrada, disciplinada, paciente... Né, que são aspectos importantes. A gente pode pensar em carreira, né, para os adolescentes que nos assistem. Né, se você se vê como fleumático, pense em carreira também para você. Né? E aí, quando eu penso em pontos fracos, né, que eu resisto a mudanças, não suporto críticas, tenho dificuldade para lidar com críticas, sou mais lento. Né? E aí, no que isso pode impactar nas relações e também em termos de carreira, em profissão. Né? Mas, de forma resumida, é o cara mais sonhador. Pacífico, observador. Né? E não existe uma porcentagem da população, mas parece que é uma porcentagem menor que a gente vê uma pessoa, né, mais pacífico, mais observador. Eu não sei se é o meu meio de ver. Sabe quando você compra um carro, você parece que você só vê aquela marca, né? Aí você lida e tal. Talvez um comportamento não veja tantos outros, né? Mas às vezes a gente, dentro de uma equipe, a gente não tem tantos fleumáticos. Eu não sei se a gente não tem ou se a sociedade, a cultura... Não observa. E nos cobra outros comportamentos que mascara o quem eu sou. Isso é muito importante. Então, o ser autêntico nem sempre é possível. Até porque eu não me conheço, né? Então, essa é a ressalva. Então, às vezes, o fleumático, ele se cobre de outros conceitos, às vezes por uma certa aceitação. E aquilo que o GG, o nosso personagem de hoje, falou, às vezes se cobra, às vezes, de um líder, aquele comportamento e tal, porque tem isso muito midiático, e ele mesmo um pouquinho mais melancólico, agora se viu ativo, teve uma cobrança, mas conseguiu lidar com essa questão comportamental. E aí, gente, já lidou em casa? Quem é que é assim? É o sogro, a sogra? Está desenhando aí? Já vou perguntar aqui para André como é que você vai chegar nessa conta, para saber se você realmente é um fleumático. Vamos ao segundo caso aqui, então. Segundo temperamento. O colérico. Vá com calma. Eu sei que nós estamos falando com a leoa aqui, né? É a André Leoa. Qual é o seu temperamento, André? Eu acho que eu sou sanguínea. Sanguínea. Mas tem um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa? Depende do momento. Trânsito, às vezes a gente... Trânsito mais colérico. Né? E o colérico é enérgico, é ambicioso, é determinado, mas também tem pontos fortes e pontos fracos aí. Sim, quando a gente pensa em executivo, vem, né? O cara colérico. CEO. Né? Com uma energia muito expressiva, né? Uma energia que tende à agressividade, inclusive, né? Então, como pontos fortes, a liderança, a praticidade, o cara é pragmático, é prático, né? Capacidade de planejamento, de tomar decisões. Geralmente são pessoas seguras, né? Agora, tem os pontos fracos, né? Olha aí o ego aí, olha aí. Olha o ego, egocêntrico. Às vezes a linha tênue dele é muito tênue mesmo, intolerante. Impaciente, até porque o mundo dele roda numa velocidade. Né? Não é uma pessoa muito que ouve, ao contrário do fleumático. Em geral, eles não são bons ouvintes. Em geral, né? E como é que um colérico casa com um colérico? Pode casar, né? Pode. Se tiver amor, você pode casar com qualquer tipo. Qualquer tipo. Então tá aí, gente. A primeira coisa que a André falou,
Foi lindo e possível, uma profissional. Se tiver amor, qualquer um dos temperamentos. Então, ó, já está assinado por uma profissional aqui. Agora voltamos. E como é que lida com um colérico assim? Será que existe um posicionamento? Já que às vezes ele pode ser egocêntrico, mas a gente está colocando aqui também, né, Andréia? O colérico, você falou agora que a construção da personalidade pode justamente exaltar essa parte aqui e saber trabalhar com essa. Ou, dependendo das suas decisões, você acaba dando aqui um holofote maior para os pontos fracos e automaticamente, às vezes, dando uma balançada. Vai depender das escolhas desse colérico, né? Exatamente. Você fez a pergunta, como lidar com ele? Primeiro, respeitar a forma dele ser e funcionar. Pronto. Se você respeita, já facilita bastante. Segundo, observar em que momento a característica dele, qual é a característica dele que está sendo expressa. Ele está impaciente? Está irritadiço? Né? Se é assim, não adianta você ficar discutindo com uma pessoa assim. Espera, deixa a pessoa se acalmar, né? E aí depois conversa. Olha, você se excedeu naquele momento, você poderia ter conversado de outra forma, né? Então, e aí eu volto no amor. Quando a gente tem amor, a gente consegue ter a sabedoria necessária para lidar com o outro. E aí uma dose de empatia, né? De generosidade e empatia. Entender que o outro não sou eu, então ele não precisa se comportar como eu e nem sentir o mundo como eu. E aí pode ser colérico, fleumático. Bora nós, vai dar tudo certo. O colérico seria aquele que fala assim, eu não levo desaforo para casa, mas também não peço desculpas. Se encaixa muito nesse quesito quando a gente exalta demais os pontos fracos, André? Então, sim, e se a escolha dele for essa, né? Se o caminho dele for esse. Porque ele tem, olha que pontos fortes bonitos. Liderança, pragmatismo, planejamento, né? E hoje em dia se tem um olhar muito, inclusive no RH, na família, nos negócios. Se você vê aqui, depende da forma que você vê o copo, né? O copo, se você o copo toda hora vazio, o copo cheio. Exatamente. Poder lidar com as diferenças. Colérico, vamos lá, já a gente fala sobre você aí. Hoje, inclusive eu perguntei isso porque a nossa produção falou que já a gente vai falar, hoje vai ter um Fala Povo com o Lucas aqui, sobre temperamento forte, né? Esse negócio do desaforo. Então a gente estava colhendo atributos aqui para construir essa questão pessoal de casa. E agora o sanguíneo. Às vezes nós temos muito, parece que uma palavra para essa questão composta, colérico sanguíneo, está sempre junto, né? Mas é o sanguíneo. Temperamento otimista, extrovertido, espontâneo. Eu disse que sou eu, né? Não tenho como negar, né? Mas eu tenho um pouquinho dos outros. E aí os pontos fortes são pessoas, em geral, comunicativas, entusiastas, flexíveis, né? E por que eu falo em geral? Porque depende do meu momento. Depende, né? Toda hora você consegue, né? Eu posso estar funcionando num outro temperamento, né? E também das minhas escolhas. Agora, André, esse aqui parece muito aquele tio nas festas de Natal, que todo mundo para ver a história dele, é a mesma. Mas a forma como ele conta parece que atrai as pessoas, faz parte do sanguíneo, puxar esse foco, automaticamente contar uma história, aquele piadista, faz parte dessa característica? Sim, porque ele é uma pessoa gregária, né? A palavra extrovertida, ele diz isso. Eu preciso do outro para me sentir bem, né? Me faz bem estar com pessoas. Então, é prazeroso eu conversar, eu contar histórias, eu ouvir, relacionar com o outro, né? Profissões que lidam com humano, com pessoas, em geral, são bem adequadas para sanguíneo. Eu, por exemplo, sou psicóloga, eu não podia ser engenheira. Eu ia sofrer, eu ia ter necessidade de gente, né? Até na escolha da profissão, você vê alguma questão das exatas, humanas, nesse sentido, o temperamento volta muito. Agora é o seguinte, parece que a gente está pintando um quadro tão bonito desse sanguíneo, mas também nós temos pontos fracos, Andréia. Como é que funciona? Então, a impulsividade, né? Como é que é o teu passeio no shopping? Conta pra gente. Meu passeio no shopping. Você olha muitas vitrines? Você olha muitas vitrines, André? Pois é, a impulsividade que pode aí desembocar em várias áreas, né? Para vários contextos. Tomar decisões rápidas. Falar às vezes e dizer, rapaz, eu te falei um negócio e falei, no calor da emoção. De forma... e aí o outro ponto, de forma desatenta,
né? A espontaneidade é um traço que é muito bom, mas também coloca a pessoa em vulnerabilidade. Por ser espontânea demais, eu posso não prestar atenção e ser não adequada num contexto social. Você né? pega o extrovertido com o exagerado, então. Aí você acaba fazendo piada com quem só você está rindo, né? Ou passando vergonha, Passando vergonha. Eu nem sei, né? Que estou passando vergonha, né? A minha esposa mesmo, quando eu vou a algum banco assim, né? Você vai comigo, ela prefere não ir. Ela diz, não, eu faço trabalho de banco, vai estar tudo certo. Graças a Deus que agora a tecnologia, faz tudo no aplicativo, não preciso mais passar vergonha com o Cris. Vamos até passar, gente, tenho lutado com isso. Passei 2 aqui, ó. Porque o Cris é exagerado também. Você viu que puxar 2 folhas aqui. É sanguíneo, né? É sanguíneo, ó. Eu fiz até um teste, não vou dizer quais todas as questões aqui, porque eu estou tentando estudar, mas vai dar tudo certo. E o melancólico, né? O GG trouxe esse traço, um gestor, conseguiu ter um equilíbrio no contexto dele, se desenhar. Mas como é que funciona o melancólico aí no dia a dia, Andréa? Então, a pessoa mais tímida, que ao contrário do sanguíneo, é uma pessoa mais introvertida, ou seja, não tem a necessidade de muito contato social com o outro, né? Ele se recolhe mais, ele precisa disso. Ele falou até do silêncio, né? Então, a necessidade de recolhimento, do silêncio, de estar com ele mesmo, né? E aí, óbvio que ressalta essa característica da solidão, de estar só consigo, né? E uma característica também artística. Sim, e eu creio que o mercado de trabalho, ele valorizou muito o melancólico, até na questão, em outros países mesmo, ele gosta de trabalhar em horários diferentes. E o home office hoje que nós estamos trabalhando, para ele já era uma realidade. Você pega o web design, você pega um compositor, então você consegue tirar um suco maior, o RH, quando tem essas questões todas aqui, porque ele é leal, detalhista, dedicado, sensível. Mas e os pontos fracos desse melancólico? Então, a questão de ser pessimista e inflexível, né? Em alguns momentos eles passam a ideia de que são antissociais, porque como não tem muita necessidade de contato com o outro, eles acabam ficando mais separados, né? Então também esse é um ponto fraco. Bom, veja, como lidar com isso, né? É importante destacar isso. Tá, eu tenho esses pontos fracos, ok, faz parte. Como eu lido com isso? Como eu posso atenuar isso? E aqui a questão do inflexível é justamente porque ele não tem diálogo. Porque ele se fecha, ele cria todas essas questões, né? Cria muros e tal, então ele não consegue. Agora eu não posso aqui nesse programa ser inflexível. Sabe por quê, André? O pessoal de casa está falando. A gente colocou, sabe que a minha avó falava o seguinte assim, ó, você coloca o mel na chupeta e a gente está aqui, gente. A gente viu o André falando com essa propriedade e eu tenho que falar, então eu vou te recepcionar. Até a Carol já está aqui esperando você. Já estou aqui. Tenha bondade. Agora... Ela pode só dar um passinho aqui para frente, porque o pessoal de casa está falando. Vocês estão falando, né? Eu gosto, é isso mesmo, tem que falar mesmo. Põe a boca no trombone, hein? Bora lá tirar todas as suas dúvidas. Agora de um jeito diferente aqui. Vamos colocar aqui na tela as perguntas de quem está em casa e vamos respondendo para quem está em casa, tá? Sua câmera é aquela ali, ó, a 3. Certo. Bora lá, na tela a interação de hoje aqui, a primeira interação de hoje aqui no Entre Família. E quem vai falar pra gente é a Juliana, de Serra do Ramalho, lá da Bahia. Até hoje não sei qual é o meu temperamento. Olha lá, parece que eu sou de tudo um pouco. Sei que sou introvertida e tenho dificuldade de conviver com muitas pessoas. Gosto de silêncio e calmaria, mas é difícil ser aceita por isso. Ela ainda não sabe qual é o nome específico, mas ela já citou algumas coisas importantes do comportamento dela, né? Uhum. Bom, Juliana, né? Uma pergunta interessante. Isso mostra seu desejo de saber quem você é. E é importante saber quem é para se gerenciar, se autogerenciar. Uma dica que eu dou é pedir para os colegas, para os parentes, listarem características dela. Então, qual é a percepção que o outro tem de mim em momentos diferentes? Peça para listar, né? E aí depois você mesmo liste características suas, para ver aí. Olhando dessa forma, qual que a gente poderia? A mesma do GG.
Introvertida, parece que ela é melancólica, né? Melancólica. Ela é introvertida, ela, né, tem dificuldade de conviver com algumas pessoas, gosta mais de silêncio, tranquilidade. Mas tem testes, viu? Bom, existem 1000 testes, né, Juliana? Quando você coloca lá no Google, teste de temperamento, vai aparecer 1 bilhão lá. Vai fazendo isso, mas eu acho que essa dica de escrevam aí algumas palavras que me definem, né? E depois você se coloca, eu acho que é bacana para você entender o seu temperamento. Bora lá, mais dúvidas aqui. Quem vai falar agora é a José. Ó, Lucicleia Rocha, ela é da minha terra, ó, Campinas. Eu tenho um filho de 6 anos que tem uma personalidade bem forte. Preciso ser muito firme com ele o tempo todo. O que devo fazer para melhorar o temperamento dele? Olha lá, ela está falando dessa questão de temperamento. E aí a gente aprendeu hoje que a pessoa nasce com esse temperamento, que dá para melhorar, são outros aspectos da personalidade, porque ele nasceu assim. E agora? Bom, Lucicleia, é importante você prestar atenção em que momentos ele tem comportamentos que são difíceis de você lidar. Porque a gente acaba generalizando, né? E são situacionais. Então, é quando você dá um não, né? Ou quando você restringe algo para ele. Então, especificamente, o que se torna difícil para você? Né? E se for o não, você pode trabalhar regras dialogadas com ele, fazer como uma reunião, incluí-lo, ouvi-lo antes de determinar o que é aceitável ou não. Né? Então, mas para você propor algo, uma intervenção, você vai precisar entender em que momento e o que é que faz com que ele tenha um comportamento mais, como você disse ali, mais forte, incisivo, né? Quem sabe ouvir mais, se comunicar mais. É isso aí, dicas importantíssimas aí. Tem a fase também, né? Tem as fases, né? Quando vai entrando na adolescência. Eu tô com uma adolescente agora lá em casa. Vamos lá, quem vai falar agora é a Joelma Mota, de Sorocaba, pertinho ali da casa da minha irmã. Olha, desde pequena sei que tem um temperamento forte e isso já me causou muitos problemas. Hoje, depois de anos, mudei muito, porém nada dá certo em minha vida. Olha lá, aonde eu vou, sempre tem pessoas que me odeiam de cara, sem que eu faça nada de ruim para elas. O que devo fazer para mudar essa situação? A Joelma, ela inclusive colocou ali uma coisa muito determinante, né? Nada dá certo na minha vida, né? Então tem falas bem específicas aí sobre o que ela pensa de si mesma, né? Com relação ao temperamento. Joelma, primeiramente eu sei que você tem coisas lindas em você e que você deve ser uma pessoa que não é difícil gostar de você, né? E sobre isso que você disse, eu chego nos lugares e as pessoas já me odeiam, muito provavelmente porque você teve uma experiência ruim, desagradável, tem esses registros, e aí você já entra mais defendida, né? Com uma expressão facial mais fechada, o corpo, né? Mas que mostra para o outro, não estou aberto. A nossa linguagem não tem jeito, né? Porque quando a gente se cala, o nosso corpo vai falar por nós, né? E aí eu não dou abertura para o outro de chegar perto. Então, qual é a recomendação? De você ficar mais tranquila, de você primeiro admitir suas qualidades. Quais são suas qualidades, Joelma? Faz uma lista delas, né? Quais são? Olhe para você com orgulho, com admiração. E aí, depois que for se relacionar ou entrar num espaço social que você nunca foi antes, que você entre de uma forma relaxada, né? Sem também analisar o outro no sentido, você está me olhando estranha. Aí já... Julgamentos, né? Achando que o mundo está contra mim. Em geral, não. O mundo está geralmente pronto para nos acolher, né? E eu vi ali no desenho ali do seu WhatsApp que você tem uma família muito linda. Me parece que muitas coisas boas já aconteceram na sua vida, viu? Vai com calma, com tranquilidade. O autoconhecimento é essencial para você conseguir aí se identificar, ok? Bora lá, então? Vamos para o intervalo? Ai, mas é rapidinho. Eu sei que você já está... mas nem leu minha pergunta ainda. Calma. Ó, logo depois do intervalo, a gente vai continuar aqui esse bate-papo com você, junto aqui com a gente, tá? E ainda hoje tem um VT especial, hein? Pessoal das ruas aí falando sobre essas questões aí dos temperamentos. Vamos descobrir aí o que o pessoal está falando, tá bom? Bora lá? O intervalo é rapidinho. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui, né, falando sobre temperamento, mas, meu queridão, muita oração,
muita reflexão, autoconhecimento, né? E nesse momento a gente fica analisando o próximo. Meu vizinho é tal, né? Aí o que acontece? E em casa, tem muita gente que fala o seguinte, olha, realmente, o filho da vizinha é maconheiro. Aí quando acontece na sua casa, não, tem problema independente químico. A gente tem que ter o seguinte, meus queridos, muito cuidado com a nossa crítica e tal. Esse programa é para você mudar a sua família. Eu tenho até um presente para a sua família aqui, ó. Independentemente do temperamento, a nossa profissional aqui, que sempre é requisitada, é diálogo. Exatamente, você tem que dialogar com você mesmo, né? Daquela conferida, conversar, sabe que eu sou assim, ver os teus gatilhos, as emoções venenosas, que é um outro tema dessa revista, diálogo com a família, com os filhos. E você viu ali que muita coisa tem a ver com o pai, com a mãe, mas tem a personalidade. A gente pode quebrar um ciclo, né? Até a questão que vem às vezes no teu DNA para doenças, você não tem aqui o estilo de vida que a gente fala sempre, que você quebra um ciclo e você melhora, tem uma boa alimentação e tal. Na questão da vida da família também. Então essa revista vai ajudar em vários pontos. Tem a Operação Super Nani. Minha senhora, você está há quanto tempo de quarentena? A criançada nem lembra mais o que é estudar. Já fizeram 3 matérias na parede da cozinha, você vai ter que pintar toda a casa. Então adianta. Vamos lidar com as crianças, com o diálogo. Quantas vezes eu já ofereci essa revista e você não ligou? Vai pegar o... Mexe, sai da zona de conforto. Vamos lá. Vai ligar agora no 0 Operadora 12 2127 3121, porque o conhecimento faz um diferencial na sua família. Seja você a luz dessa família. Manda um WhatsApp agora para o 12 98244 4449. E lembrando, a gente sempre esclarece, mas é bom aqui salientar, não custa nada, não tem surpresa, você vai receber de graça, não vai pagar a postagem. E lembrando aqui, eu lembrei de uma novidade, só que para a gente fechar agora, no cantinho da revista tem um QR Code aqui, ó, muito bacana, que se você colocar o seu celular aqui, tem um vídeo para cada tema com a Darleide Alves. Então você pode estudar e a Darleide vai ajudar comentando o tema. Fechou? Pede, que é de graça com tecnologia. E como nós prometemos no bloco anterior, Lucas Nascimento foi atrás do povo, que o povo que ajuda. Você faz o programa conosco aqui. O pessoal vai responder algumas perguntas especiais. O pessoal vai colocar no paredão do Lucas agora no Fala Povo. Pode rodar o VT. Olha, eu tenho certeza que no seu círculo de amigos você encontra todo tipo de temperamento. Tem aqueles mais brincalhões, que gostam de conversar, mas não tem vergonha de nada. Já tem aqueles que são um pouquinho mais reservados, tímidos e gostam de ficar mais na sua. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que tem aquele temperamento forte, que nunca está errado e que geralmente não leva desaforo para casa. E aí, conhece alguém assim? Se eu conheço alguém de temperamento forte, claro. Eu acho que na vida da gente passa uns bocados de temperamento forte, inclusive eu. Conheço pessoas, sim, com temperamento forte, não só uma, né, mas várias pessoas que têm temperamento forte. Eu sou uma pessoa muito educada, mas já tive um temperamento muito forte. Eu tenho uma pessoa, uma família minha, que ela é bem temperamento muito forte, é difícil ela. E se a gente querer competir com ela, Maria, ela vira não sei o que lá, de tão brava que é. Eu conheço uma pessoa, eu sou muito íntima dela, sou eu mesma. E eu reconheço, o meu temperamento é muito forte. É aquele tipo de coisa que a pessoa diz algo com a gente e a gente faz oi. E nessas horas, tic-teco, começa, você vai levar desaforo para casa, você vai fazer o quê? Não consigo ficar calada. Eu sempre tenho que rebater, eu sempre tenho que falar, mas eu reconheço que é porque eu fico com raiva. E você já presenciou algum episódio que a pessoa acabou se perdendo nas emoções por conta do seu temperamento forte? Já presenciei, sim, pessoas que têm temperamento forte, que ficou muito brava ali no momento. Já perdi as estribeiras algumas vezes, já. Mas também tem o sentimento de, poxa, perdi a razão porque não me controlei só um pouquinho. Agora é o seguinte, quero saber, hein? Ter temperamento forte é uma desculpa para poder ser mal educado? O que você acha? Eu acho que
ter temperamento forte não é desculpa para você ser uma pessoa mal educada. Com certeza não. Devido a isso, a gente se torna assim mal educado, porque a gente não consegue ouvir as pessoas. Mas não significa que a pessoa é mal educada, não. É porque às vezes alguma coisa nos pega e assim, de repente, qualquer pessoa está sujeita a ter um temperamento muito forte, acabar se explodindo. Tem pessoas que têm um pouquinho de conhecimento e que acham que as outras pessoas devem tolerar ela da forma que ela é e, de certa forma, no seu inconsciente, ela gosta de ser assim, fazer falta de educação com outras pessoas. E eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, aí já parte não para o temperamento forte, eu acho que isso já vai para uma fraqueza. A pessoa não conseguir se dominar. Eu acredito que a pessoa de temperamento forte, ela aproveita o momento para ser sem educação, sim. E também acredito que ela ache que isso é alguma coisa assim que é uma qualidade dela. Mas no momento que que a sua ação vai prejudicar alguém, mesmo que seja por uma palavra ou por um gesto, é melhor segurar, né? Então, é isso. A sabedoria falando ali, olha, é melhor segurar. É isso aí. Ah, mas eu falo mesmo, porque o meu temperamento, ele é esse. É o temperamento da sinceridade. Que fala mesmo, filho. Isso aí é sem educaçãozice. Rapaz, sincericida. Sem educaçãozice. Sincericida que e tal. Isso? E que eu achei muito legal que ela falou, que às vezes a pessoa que fala que não muda e tal, e mostra essa questão toda forte. E a gente está fazendo uma matemática aqui nos bastidores, porque junto com a Andréia ali, a gente viu que uma das fraquezas de alguns temperamentos ali era justamente essa questão inflexível. Então, quando ela salienta demais que não muda mesmo, a matemática da nossa telespectadora está em razão, porque a pessoa, quando ela se baseia muito no que ela é fraco, ali no caso da inflexibilidade, não se muda, mostrando isso, forte, assim... ela está sendo fraca. Ela fez uma escolha, né? Eu gosto de ser inflexível. É a isso que eu vou dar ênfase. Bom, se é isso que vai dar ênfase, como que a gente vai poder observar outras características que são melhores socialmente, belas? Não vai conseguir, né? Eu acho muito legal quando a Andréia faz essa fala, né? Porque a gente sempre fala assim, olha, eu sou desta forma. Na verdade, você pode substituir toda vez que você falar a palavra eu sou por eu escolho ser. Porque aí você se responsabiliza, né? Eu acho muito interessante, a minha terapeuta fala isso o tempo todo. Fala, não, mas é porque eu sou assim. Não, você escolhe ser. Sempre substitua a palavra, porque daqui a pouco você dá uma parada. Opa, peraí. Quais são as escolhas, né, que eu estou fazendo em relação ao meu temperamento, a forma como eu vou lidar com o outro, né? Então, eu acho que essa mudança, essa flexibilidade, ela é possível, apesar de alguns temperamentos terem essa característica de inflexibilidade, né? Sim. Ela é possível. Porque não é só essa característica que eu tenho, né? Eu tenho outras que são melhores até, né? Mais aplicáveis no cotidiano. Então, por que eu escolho uma, né? Em detrimento de outras? Então, é uma análise que eu tenho que fazer. Você está escolhendo ser o quê? Com essa vida que é única que você tem. Né? Você quer, então, um rótulo de o cara duro, inflexível, carrasco, mal educado, como você diz, né? Você falou até de um jeito engraçado. Ser grosseiro. O que você está escolhendo ser? Né? E aí a única pessoa que pode escolher e pode mudar é você próprio. Muito bem, gente. Olha, forte, cara. Esse é o ponto. Forte. Eu estava lendo um livro essa semana que fala sobre essa questão da mudança. Então, quem está assistindo a gente está pensando assim, como é que eu faço para mudar o outro, né? Eu estou vendo que o outro, alguns dos comentários, eu estou falando, eu conheço algumas pessoas duras, assim, conheço a minha volta, e a gente fica pensando, como é que eu mudo o outro? E nesse livro estava falando aí do Stephen Covey lá, eu estava lendo de novo aquele livro lá, 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, alguma coisa assim. E aí ele falava que ninguém muda. O resumo não tem como. Você acredita que não tem como? A frase que fez mudança na sua vida, o livro que gerou uma mudança em você, um impacto, uma opinião que você der, uma dica que você dá na vida do outro, não é capaz de mudar o outro. Só o outro tem a chave dentro de si para abrir ou fechar as portas da mudança. Nossa, eu achei isso muito forte. Muito forte, porque às vezes a gente se posiciona assim, cheio de conselhos, né?
de posicionamento. Vamos, não, peraí que agora vai resolver. Mas só o outro pode falar, não, isso aqui é aplicável a mim ou não. Eu tenho a chave da minha mudança ou não. Você tem influência, né? Mas a chave do livre-arbítrio, né, André? A chave, só quem vai virar a chave é a pessoa. Né? Então, mas não é porque a escolha é do sujeito que eu vou me calar frente a isso. Posso falar, né? Ter influência, posso exercer influência. E eu preciso saber qual é o momento para falar e como falar. Né? Porque senão eu sou agressivo e eu não estou ajudando, eu estou dificultando ainda mais. Aquela mãe que fez a pergunta de uma criança de 6, dá para eu falar que uma criança não vai mudar? Sim, imagina. Eu estou determinando que ela será daquele jeito? Não posso. Então, cabe a mim também ajudá-la a ser melhor. E aí, se eu tenho um marido, um filho, alguém que eu amo, que eu percebo que ele se prejudica sendo da forma que ele é, qual é o meu papel na relação, né, na vida dessa pessoa? É ajudá-la. Ajudar na construção. Através do amor, né? Então, mostrar, olha, você não é só isso, você também é isso. Por que se comporta dessa forma? Não tem uma forma melhor? A gente não pode fazer mudanças, trocar isso, fazer a pessoa pensar. Né? A Bíblia não fala que o amor constrange, impacta? Impacta, muda, né? Faz então... a gente pegar a nossa chavinha e mudar e colocar situações ali que possam fazer a diferença na vida do outro, viu? Mas a gente quer fazer a diferença na sua vida quando a gente abre a oportunidade de você se colocar aqui, colocar suas dúvidas, suas questões aqui. É por isso que a gente tem esse espaço aqui no Entre Família, viu? Que é feito por você e para você. Bora lá na tela, interações para hoje. Quem tá falando? Vem de onde? Vem lá de Salvador, Bahia. Sirlene, Sirlene, eu acho que eu sou melancólica. Mas não acho que sou pessimista e inflexível. Agora estou confusa. Mas aí vem muito do que a André mesmo falou, né? Você tem toda a questão que você herda, mas você teve uma construção. E, de repente, na construção dela, na personalidade, ela conseguiu lidar, inclusive, com o próprio temperamento. Seria isso, Andréia? Exatamente. Além do que, eu posso ser inflexível em alguns momentos. Não significa que eu vou ser assim o tempo todo. Né? Então, é importante também a gente considerar isso, né? Que não é o tempo todo que eu rodo daquela forma. Pode ser que ela não tenha se percebido inflexível em algumas áreas da vida dela. E nem pessimista, mas em alguns momentos ela vai se pegar percebendo, falar, nossa, e não é que eu sou pessimista? Nesse aspecto, assim, né? Nessa área. Mas que bom, significa que ela tem dado ênfase a outras características, tem alimentado a alma dela, né? De outra forma, com os aspectos positivos bons, né? Isso é importante, com certeza. Agora, importante mesmo, Cris, é o pessoal que está em casa. Povo de casa, gente. Olha a sua participação na tela. De onde está vindo agora? Será, Carol? Do norte, do sul? Vamos falar sobre temperamento. É da capital aqui de São Paulo. Olha aí. É Rio de Janeiro, a gente não citou nenhum. Cariocas. A Simone. Eu sou sanguínea com fortes traços melancólicos. Olha lá, qual as áreas profissionais para o meu perfil do sanguíneo ali, né? Você estava falando, né? O sanguíneo comunicativo. O perfil do sanguíneo, que são pessoas mais gregárias, né? Que gostam, que faz bem estar com o outro. Então, eu posso tanto trabalhar em RH, mas cuidar de pessoas, não de processo especificamente, como as áreas de saúde também e educacional. Né, que são áreas que são bem propícias para essas características que ela disse que tem, né, ao perfil sanguíneo, dela. Né? Eu também vi ali algumas áreas como vendedor, né, porque sanguíneo ele consegue, enfim, onde tiver pessoas, com certeza você vai ter ali a possibilidade de se dar bem nessas áreas aí, né? É isso, trabalhar com pessoas. E aí, considerando que se dar bem... Humanas. Se dar bem, ter sucesso, é ser feliz no que faz. Isso. Porque, na verdade, capacidade... Se dar bem em que sentido, exatamente. Capacidade para exercer qualquer profissão, em geral, a gente tem, porque o ser humano é muito adaptável, né? Agora, no que eu vou ser feliz? Isso, tem que saber. Aí, em relação mais à minha personalidade. Cálculo, né? E aí você pode fazer vários testes vocacionais, conversando, ver, né, e tal. E já, inclusive, Andréia, tem uma pergunta aqui, a gente vai para um breve intervalo, Carol, que tem muito a ver com as crianças, porque as mães se preocupam também que estão vendo o nosso programa agora, né? Com certeza. Como é que eu vou lidar com isso? Será que esse temperamento é específico e pronto, acabou, foi herdado? Não consigo ajudar meu filho a se modificar. Vamos falar sobre isso? É aqui no Entre Família, no próximo bloco.
Estamos de volta aqui com Entre Família, hoje falando de tipos de temperamentos, né? E aí você vai pensando, vai fazendo uma matemática, como é que eu vou lidar com o meu próprio temperamento? Como é que eu vou lidar com o outro se eu não consigo lidar com as minhas dificuldades? Pensa bem, olha lá. Você está pensando, olha, eu preciso de leveza, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, muito ansiosa, nem estou dormindo mais por conta disso, e eu nem consigo mais me conectar com a minha espiritualidade, eu não sei mais em que acreditar, tá tudo muito complexo aqui na minha vida. Olha, isso aqui é um direcionamento para lidar com essas questões aí? Já citei aqui emocional, físico e espiritual. Olha lá, esse tripé aqui, olha, a integralidade do ser humano é muito, mas muito bem abordada nessa revista aqui, que se chama Fique Leve. Olha lá, é uma proposta, né? Isso aqui é uma pergunta. Você quer ficar leve? Responde pra mim. Quer ou não quer? Então você quer essa revista na sua casa. 0 operadora 12 2127 3121 para você pedir essa revista, ou pode ser também ali pelo WhatsApp 12 98244 4449, você leva ela de graça para sua casa, viu? É leveza, tranquilidade, facilidade e gratuidade. Ó, consegui rimar 4 palavras que dará o que ela vai poder fazer na sua vida aí. Então não perde oportunidade não, pede logo aqui, o telefone já está passando aqui na sua tela, mas o pessoal de casa é que tá tranquilo, tá leve, porque se tem algum problema, qual é a nossa reação? Se posicionar, abrir o coração, falar, para que sejam respondidas as nossas dúvidas. E é isso que o pessoal de casa está fazendo. Na tela, nossa interação aqui no Entre Família, quem vai falar é o Neylor Linhares, de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu tenho um filho de 3 anos que costuma contrariar bastante. É teimoso e independente. Fico na dúvida se ele é sanguíneo ou colérico. Como identificar seu temperamento? Olha, eu falei dos papais, né? E aí, Andréia? Papai agora fica fazendo aquele cálculo já, né? Uhum. É uma criança nova, de 3 anos, né? Então não dá para ter certeza do temperamento dele, né? Mas é importante saber lidar com o temperamento dele, né? Como que você lida com uma criança que é teimosa, né? Evite frases que comecem com não, por exemplo. Ao invés de falar, não faça, eu dou um outro caminho. Faça isso, por favor. Então, acho que é mais importante aprender a lidar com a criança do que entender o tipo. E ele está nesse processo também, né? 3 aninhos, 3 anos. né? Uma dica, Carol, tem um programa nosso que era Adolescência dos Bebês, né? Que é ou menos nessa idade. É, né? isso aí, Adolescência dos Bebês. Vai lá no ntplay.com e busca lá, Entre Família, Adolescência dos Bebês, para você ter umas dicas aí de como lidar nessa fase, que não é fácil, minha filha, não é fácil, eu bem sei. Passamos por isso, viu? Passamos. Mas interação aqui, você está perguntando, tem especialista aqui para responder. E a Cláudia, de Americana, São Paulo. Acredito que meu temperamento é fleumático. Sou extremamente resistente às mudanças. Sofro muito por ser quem eu sou. Já tentei mudar várias vezes, mas é mais forte do que eu. O que posso fazer para melhorar? Olha lá, os fleumáticos, eles realmente têm essa postura, dificuldade com mudanças, né? Se eu tenho dificuldade para mudar e entendo que é necessário, o que eu posso fazer? Ter um motivo para que eu mude, né? Então, ela precisa ter ganhos, que a gente chama de ganhos secundários. Caso contrário, vai ficar difícil, né? É um estímulo para mudar. E aí é importante olhar para o estímulo e não para o processo. Porque se ela olhar para o processo, nossa, que trabalho, depois vou ter que me adaptar, porque toda mudança traz um pouco de desorganização, né? Então, ela não pode olhar para isso, ela tem que olhar para aquilo que ela busca. Para o final, né? Exatamente. É para o ponto final. E aí a gente bate nessa tecla, olha, para você, não é exagero não, é o autoconhecimento, porque tem gente que ainda não sabe o que quer. Exatamente. O que você gosta, o que te apaixona, quais temas, o que... Não sei. Então, se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir desenvolver um estímulo suficiente para dar suporte para a sua mudança aí, para o seu incômodo, que você quer entrar aí num processo que gera incômodo, então você precisa se conhecer para saber o que vai ressaltar aí nos seus olhos. Bora lá, vamos lá nesse processo aí, que não acaba nunca, viu?
Não acaba nunca. Até o dia que você estiver morrendinho, lá acamada, aí que você vai descobrir, nossa, ainda tenho tanto para aprender sobre mim, sobre o outro. Agora, Carol, é o seguinte, tem gente que sabe o que quer. Sabe. O pessoal de casa mandando pergunta. mandando. Vamos aproveitar, André Leão aqui, mais uma participação na tela. Chegando agora a Rayane Santos. E aí, Rayane? Sou colérica e não gosto. Passei a vida sendo julgada pelas pessoas por conta da minha forma de ser. Quero muito mudar, mas não é fácil. O que fazer? Será que agora é o seguinte, quando a gente não gosta do próprio temperamento, será que a gente não volta ao que a gente construiu no primeiro bloco aqui? Talvez o ambiente, as pessoas que a cercaram, as experiências que ela teve uma própria rejeição. Será que não foi uma pressão de fora que fez ela não gostar dela mesma também, André? Pode ser, né? Eu vejo isso como por múltiplos fatores. Então, ambiental, a própria percepção dela sobre si, até porque às vezes eu não quero ser colérica, eu quero ser sanguínea. Bom, se você nega quem você fica difícil você lidar bem com isso, né? Nesse caso dela especificamente, destaque o que é bom em você. Tá, eu não gosto do colérico porque tem tais aspectos negativos, mas você se esqueceu dos positivos? Tem aspectos extremamente bons, né? Então, a questão é o olhar. Para onde eu estou olhando? Para onde eu estou mirando? Para o que é ruim em mim ou para aquilo que é bom? Eu costumo dizer para as pessoas que quando eu quero mudar algo, eu não devo olhar para o que é ruim em mim, mas olhar para o que é muito bom e dar palco, fazer isso crescer, a ponto daquilo que é ruim não ter uma voz forte, mas um eco bem suave. Relevância. Então, faça isso. Legal, né? Aplicar aí naquilo que você é boa em fazer, é isso mesmo. Mas interações aqui, que você está falando aqui, nós estamos aqui para te ouvir, viu? Abre o coração, bora lá. E a Cláudia vai falar agora, olha, como melhorar o temperamento de um melancólico com baixa autoestima. Como faz para lidar aí com a baixa autoestima neste temperamento específico? Andréia. Bom, de forma geral, para lidar com baixa autoestima, eu preciso reconhecer quem eu sou. Que ser humano eu sou? O que me faz bom como ser humano, né? Listar as minhas qualidades. Outro aspecto é ter consciência das superações que você teve ao longo da vida. A gente precisa ter orgulho da gente. Mas para ter orgulho, a gente precisa, aí eu vou para Lamentações, né? Trazer a memória. Eu preciso lembrar das coisas pelas quais eu passei e superei. Né? Então a gente olha muitos ídolos, com aspas nessa palavra, externos da televisão, enfim, dos livros, dos contos, esquece de olhar para a nossa própria história. Essa é a base para a gente gostar de quem somos, ter admiração por quem somos, independentemente do tipo de temperamento. E agora com as redes sociais, hein? A gente perde muito tempo olhando o outro e aí você esquece de você. Bora lá mudar essa realidade aí. Mais interações, dá tempo, vai lá. Vamos ler mais uma aí para a gente conseguir fechar com chave de ouro o programa de hoje. Tá chegando, tá vindo aí. É lá da Angola, Cris. Da Angola. É a minha xará, Cris, é a Cristina. João, eu acho que sou colérica e o meu marido é fleumático. Às vezes me irrito com ele, mas nós nos amamos muito. Oh, coisa boa, Cris, tá bom. Ele é um pouco lento e eu muito energética. Olha aí o equilíbrio, gente, o que a Andréia salientou desde o início do programa. O amor, gente. Ele equilibra. Ele equilibra, ele constrange. Você quer ver no trânsito, pega alguém que baixa o vidro assim, ó, cortou tua frente, você baixa o vidro, já está esperando aquele negócio, daqui a pouco fala assim, olha, não foi nada, meu queridão, vai em frente e tal. Você fica tão constrangido com aquele momento, com aquela situação, porque você quebra qualquer temperamento, né, Andréia? Com certeza. Eu achei até engraçado o jeito que ela coloca, né? É possível um colérico conviver bem com um fleumático? Com certeza é. Né? Se eu tenho amor, eu consigo entender o outro e saber qual é o momento de eu falar. Estou irritada porque eu acho que ele é lento. Ele é lento porque não sou eu, né? Mas que bom, porque ele não... Conforme a minha velocidade, né? Eu estou analisando se ele é lento Exatamente. ou não. Em alguns momentos eu preciso me retirar da situação, né? Fazer outra coisa para depois estar juntos.
Então, se a gente tiver essa flexibilidade, um pouquinho de sabedoria, generosidade, não tem por que dar errado, né? E isso dentro dos casamentos, bom, em todas as áreas, né? Mas dentro do casamento com uma pitada muito maior, né? De tudo isso que você falou aí, porque aí a convivência é mais intensa, viu? Sair de casa tá falando, dá tempo de chamar mais, produção, é isso? A produção estava falando, eu estava prestando atenção. Acabou-se que era doce. É isso mesmo? Temos que despedir da nossa Andréia Ah, aqui. Vê, que é isso? Ah, não diz. Mas é isso mesmo, viu? O que é bom acaba logo, não tem jeito não. O programa está acabando aqui. Obrigada, Andréia, por compartilhar aqui seu conhecimento com a gente, para ajudar a gente a entender esses temperamentos aí. É um prazer, eu acho muito importante. Parabéns pelo programa. Perfeito. Muito bem. Mas a produção, olha, ela se compadeceu de mim, que fiquei muito triste, porque eu gosto quando você fala. Você sabe, né? Sou a louca da interação aqui. Então, ela deixou eu chamar mais uma interação antes da gente fechar esse programa. Bora lá? Na tela, interações aqui no Entre Família. Chegando. Quem vai falar pra gente é a Denise, lá do Rio. O Rio de Janeiro está em peso hoje. Está em peso aqui. Eu era uma pessoa muito difícil, do tipo de não levar desaforo para casa, mas depois que eu aceitei Jesus em minha vida, mudei completamente. Hoje sou meiga, dócil e super tranquila. Eu fico pensando lá, né, em Pedro, Paulo, né, colérico sanguíneo, que literalmente caiu do cavalo, gente. Saulo virou Tarso e tal. E nesse momento, Carol, olha, essa participação veio a calhar porque a gente tem uma palavra, uma carta de amor para todos os temperamentos e personalidades. Quem vai falar para a gente é o pastor Alceu. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol, amigos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos também homens e mulheres que tinham o seu temperamento. E é possível encontrar nos homens e mulheres da Bíblia os temperamentos e, de acordo com as características que vimos hoje no programa, nós encontramos as características de um sanguíneo na Bíblia, de um melancólico, de um fleumático e de um colérico. O colérico, Paulo, se você olhar as características que vimos hoje aqui e as características bíblicas de Paulo, você vai perceber que ele era colérico. Há um outro fleumático na Bíblia, um fleumático, e o nome dele? Abraão. Abraão é fleumático e, como todo bom fleumático, além do bom humor, ele também tem a característica de buscar a paz, buscar a harmonia. Um fleumático, Abraão, o pai da fé. Tem um melancólico também na Bíblia. O nome dele é Moisés. Moisés tem uma característica que me chama muito a atenção. Ele é extremamente leal a Deus e leal também ao povo. Olhe as características de um melancólico e encontre em Moisés estas características. E um sanguíneo tem também. Pedro coloca os pés pelas mãos, fala sem pensar, ele age de forma impulsiva. Pedro repreende até o Mestre Jesus. Pedro era sanguíneo. Agora, você se pergunta, e Jesus, pastor? Jesus harmonizava os 4 temperamentos. Ele era e ele é o equilíbrio em pessoa. Se você olhar os evangelhos, você vai encontrar Jesus colérico, você vai encontrar Jesus melancólico, fleumático e também sanguíneo. Ele harmonizava. Agora você pode falar assim, mas Jesus é Deus, e eu concordo com você, ele é Deus, mas ele nunca usou a divindade em benefício próprio, ele dependeu o tempo todo do Pai. Estes personagens da Bíblia que falei para você, Moisés, Abraão, Paulo e Pedro, eles tiveram o seu temperamento modificado ao terem um encontro com Jesus, com Deus. O temperamento foi mudado. E é isto que pode acontecer com você também, ao colocar a sua vida nas mãos de Deus. O teu temperamento, o teu jeito de ser pode ser modificado. Fale como Paulo, Gálatas 2, o verso 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Cristo viva em você e que o teu temperamento possa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Sempre tem jeito, sempre tem. Olha lá, na segunda-feira nós vamos falar sobre comportamentos, viu? O nome é americanizado. Eu gosto de nomes americanos, gosto. Soft skills.
Vem com cadastro? Porque é tênis, é um tênis, é uma marca de tênis. Não é? Não, são habilidades, competências aí no universo corporativo que são importantes para você aí. E aí, você sabe quais são os seus pontos fortes aí no universo corporativo, empresarial? Tá querendo um emprego? Qual é a área de emprego que você quer? Aí você precisa se desenvolver em tal e tal área. E aí, temos aqui um especialista, hein? Gente, Firosman. Vai ser ele? É. Ah, não. É outra aula aqui. Porque quando ele vem, Quando a ele gente vem, não suga tem também. jeito, Assim como não. suga o André aqui. A gente aprende muito. E outra, um assunto que está em alta. O RH está focado nesse sentido. A gente sabe do desemprego. Agora vai vir um momento muito competitivo de virada, voltando, retomando o trabalho. E às vezes você já sabe qual área você quer atuar. Então, por que você não se desenvolve aí? Olha a oportunidade, hein? Ainda não sabe quais são os seus pontos aí? Então, na segunda-feira, você não pode perder aqui o Entre Família, tá? Olha lá, vamos dando espaço pro Vídeo Saúde, que já tá chegando aí, cheio de novidades para você. Coronobiologia hoje, hein? Ô, louco. Tá fantástico. Tá demais. Fantástico. Tchau. Bom final de semana. Feliz sábado.